Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa nos dar a sua paz hoje e sempre. Eu prometo que eu não vou avançar no tempo. Prometo também que eu tentarei, nesses 50, 55 minutos, traçar um roteiro ou pelo menos despertar o interesse da releitura ou da leitura, do estudo das obras de Kardec, a partir de muitas curiosidades e alguns assuntos que eles naturalmente, todas essas obras vão trazer para cada um de nós. Afinal de contas, nós somos espíritas e devemos estudar as obras de Kardec de forma assídua e constante. Bem, nós gostaríamos de dizer que todo esse contexto desse movimento filosófico que hoje no Brasil tem, naturalmente, uma extensão muito grande, né? Todos os espíritas do Brasil e do mundo, pode-se dizer assim, são brasileiros. São pouquíssimas pessoas fora do Brasil que são espíritas e são estrangeiros. A maioria dos centros espíritas fora do Brasil, por exemplo, foram fundados e são dirigidos por brasileiros. Em outros lugares, é claro que existem, né, pessoas que se interessam por essa filosofia e há muito o que se fazer para divulgar essas ideias a partir deste nosso solo. Então é necessário que a gente se revista desse conhecimento. E essa trajetória, naturalmente, começa no século XIX, lá na França, que naturalmente é, para nós, uma referência de conhecimento. A França do século XIX, do ponto de vista histórico, científico, artístico, enfim, ela consolida toda uma trajetória de mudanças no pensamento humano e dali se exportava conhecimentos, artes, enfim. Ali era o celeiro do conhecimento humano daquele período. E nós, quando a gente estuda história nos bancos do colégio, a gente se encanta não só com esse país, mas com a trajetória dele, né? Passou por uma revolução, passou por grandes transformações. No início do século XIX, Napoleão causando no mundo inteiro, enfim, todas as coisas que nós já conhecemos. E é nesse contexto do século XIX que surge um personagem que é para nós uma referência não apenas moral, mas de inteligência, que é o nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E aí eu vou só fazer um parêntese, logo no movimento espírita tem coisas surgindo que vai naturalmente, né, suscitar a nossa curiosidade. Já ouviram falar das cartas de Allan Kardec? São mais de 700 cartas que estão sendo, né, traduzidas para o português. E aí, gente, tem muita novidade que vai vir em cima desse personagem que nós já conhecemos um pouco. Mas, por exemplo, Charles Kempf, que é um francês, já traduziu uma das cartas de Kardec para o português. Isso já foi divulgado no movimento. E nessa carta ele fala de uma menina que ele adotou, junto com a Amélie Gabriele Boudin. Olha aí, que coisa, né? Então tem muitas coisas que virão da personalidade brilhante e inesquecível do professor Rivaio. Então a gente sabe que ele teve uma dedicação imensa à educação, né? Estudou lá com Pestalozzi, ele teve naturalmente não só o mais requintado processo educacional, mas o envolvimento num processo educacional que extraía dele, naturalmente, todas as virtudes que a sua alma já apresentava. A gente não precisa ficar falando aqui da biografia, não vai dar tempo. Mas a gente percebe que essa educação que Kardec teve foi naturalmente um referencial para o trabalho que ele iria desenvolver. Não apenas, né, mudando a educação francesa, mas depois da sua idade mais madura, trazendo à lume a doutrina dos espíritos. Então ele era naturalmente a encarnação do bom senso e da razão. Porque diante dos fenômenos que estavam invadindo a França do século XIX, que hoje no Brasil nós conhecemos como as mesas girantes e as mesas falantes, e deveria ser um terror, né? Para quem tem medo dos espíritos, vai morrer de medo, imagina. Pergunta-se para uma mesa e ela responde. Então, para ele, naquele momento, era uma ideia que as pessoas que não tinham muita atividade séria na vida se dedicavam. E ele não dava muita bola para isso. Inclusive, na primeira vez que um dos amigos dele veio falar dessas manifestações, o que ele disse? Até que me provem que isso tenha, né, que uma mesa tenha cérebro para pensar e nervos para sentir, esta é uma história para me fazer dormir de pé. Tamanha, né, a razão que ele tinha frente ao conhecimento humano. Até que ele, se deparando frente a um fenômeno que era inquestionável, que haveria de ter uma inteligência por trás daquele fenômeno,
ele começa, portanto, a investigação e começa a extrair do processo investigativo o conhecimento que hoje nós conhecemos como filosofia espírita. E mais, ele usou do método científico do seu tempo para extrair dos ensinos dos espíritos a melhor parte dos ensinamentos para consolidar naquilo que nós conhecemos hoje como obras básicas. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, uma curiosidade sobre isso, que é muito interessante para o nosso movimento espírita. Então, oi? O que são mesas girantes? É um fenômeno que não é espírita, que aconteceu no século XIX, onde as pessoas faziam reuniões sociais como se fosse uma festa, e depois que a festa acabasse, eles se reuniam em torno da mesa e através do fenômeno de comunicação que foi naturalmente desenvolvido naquela época, se perguntava as coisas para as mesas e as mesas tinham lá um método de responder. Elas mexiam, elas dançavam, elas faziam estalos, elas faziam... Enfim, tinha uma série de manifestações, cada lugar era de um jeito. E eles criaram uma forma de se comunicar. É que não vai dar tempo da gente explicar todo esse processo, porque isso aconteceu na Europa como um todo. Começou em Hydesville, Nova York, nos Estados Unidos, com a família Fox, e depois explodiu na Europa inteira. Inclusive, Arthur Conan Doyle, que foi um grande pesquisador de espiritismo, o criador do Sherlock Holmes, né? Elementar, meu caro Watson. Ele foi um dos divulgadores do espiritismo. Ele dizia, em uma das suas biografias, que esse movimento foi uma invasão organizada dos espíritos, porque isso aconteceu na Europa como um todo. Então, diante desses fenômenos, ele aplicou o bom senso e a razão. Procurou fazer daquele fenômeno algo que trouxesse um conhecimento específico para as pessoas. Então, a maioria das perguntas que se faziam nesse salão, se eu vou casar, se eu vou ganhar na loto, né? Minha esposa vai ser uma boa esposa, se o meu marido vai ser um bom marido, enfim, coisas materiais e passageiras. Mas ele começou a dar uma cadência diferente, usando um método científico. Porque ele tinha já na sua formação essa bagagem científica para dar um olhar às coisas de forma diferente. Então ele não tinha uma forma mística de ver as coisas. Ele olhava as questões que estavam ali sendo apresentadas de uma maneira racional. Usava aquilo que hoje a gente conheceu, até hoje se conhece como método científico de produção de conhecimento. Eu trouxe esse gráfico aqui para explicar mais ou menos como é que as coisas funcionam. E até hoje é desse jeito. Né? A famosa metodologia cartesiana de produção de conhecimento ainda funciona desse jeito até hoje nas academias. Então você tem uma definição de um problema, uma observação, e através disso você formula uma hipótese para resolver o problema. A partir daí você testa a hipótese, e analisa os resultados. Se você aceita ou rejeita, o que você faz? Se rejeita, você cria uma hipótese alternativa e começa tudo de novo. Se você aceita, você controla as variáveis daquela problemática, que foi naturalmente controlada, e aí você cria novas propostas. E aí, gente, tudo que se tem do ponto de vista do conhecimento e do avanço tecnológico e também intelectual é oriundo desse método científico. O que nós percebemos? Que tudo isso traz para nós um enriquecimento muito grande. Se a gente for olhar alguns métodos de produção de conhecimento, de forma muito rápida, a gente tem algumas metodologias que até hoje elas são usadas. A indutiva, a dedutiva, a hipotético-dedutiva e a dialética, que é na área de ciências humanas. Todas elas usadas em áreas específicas para se produzir conhecimento. A biologia, a química, a física, todas elas usam determinadas metodologias para que se produza conhecimento. Por isso que é importante a gente entender a obra espírita como uma obra filosófica, para que as pessoas, quando têm essa mente científica, elas não vão acreditar em qualquer coisa que falam. Elas vão acreditar em aquilo que é consubstanciado em questões que são comprovadas. Por isso que hoje a reencarnação a gente não consegue comprovar no laboratório, porque não é controlado pelo ser humano. Agora, tudo que o ser humano controla, ele consegue não só comprovar, mas criar outras teses e outras ideias para que o conhecimento avance. E eu fico pensando com os meus botões, como é que o conhecimento humano vai estar daqui a 100 anos? Pararam para pensar? Com tanto avanço que se tem hoje, parece que a ficção se faz presente na realidade. Coisas que não se imaginava há 10, 20 anos atrás, hoje são realidades. Hoje, coisas que a gente vê no filme, talvez
daqui 30 anos, são coisas que são reais na vida cotidiana. Então o que a gente percebe? Que essa forma de entender o mundo hoje precisa ser, né, incorporada por nós. Ah, Sandro, nós vamos ter que ser cientistas? Não. A gente tem que se revestir desse bom senso para entender os fenômenos sociais, entender a psicologia, entender o comportamento humano, compreender o porquê que a dor acontece. E o Espiritismo, enquanto filosofia, portanto, consegue fazer isso com a gente, do ponto de vista do conhecimento. Por isso que Kardec, lá atrás, dizia que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem com quem? Nós e os espíritos. E, como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então, o que ele está querendo dizer? Que o fenômeno em si, ele tem que ser observado, mas tem que ter uma decorrência moral desse fenômeno. Porque senão é fenômeno pelo fenômeno. Se um espírito entrar materializado aqui agora, por aquela porta, talvez metade do salão morra do coração, né? Nem todo mundo está habilitado a lidar com esses tipos de aparições. Mas muitos ainda falam assim, nossa, que fenômeno fantástico. Mas o que isso vai mudar a minha vida? Eu ver o espírito materializado. Certa vez, numa aula de mediunidade, uma aluna, no meio da exposição, falou assim, eu quero ver o espírito. E aí a gente parou de falar, né? Eu falei assim, eu estou vendo um monte nessa sala, sentado na cadeira olhando para mim. Espiritualmente eu não vejo nada, mas todo mundo aqui é espírito. Não é porque eu não estou vendo os espíritos que eu deixo de acreditar neles. A gente já tem uma vasta literatura para provar para nós que os espíritos são uma verdade inquestionável. Quantos fenômenos já foram produzidos ao longo da história? Muitos, para comprovar que o espírito é uma realidade. Eu estou vendo. E aí, se um dia eu tiver a mediunidade, eu vou comprovar de uma forma muito mais absoluta. Mas a minha convicção vem da observação, vem da leitura, vem de fenômenos que a gente já comprovou. Então, cada tempo, cada coisa no seu tempo. Acalma teu coração, que a gente vai chegar nessa convicção. Um dia você vai entender que ver o espírito não importa se eu vou ver espiritualmente, mas que a partir do momento que nós entendemos que nós somos espíritos, essas questões são de segunda necessidade. Então o que a gente entende? Que essa filosofia espírita ajuda muito a gente a desenvolver a nossa forma de ver espiritismo, a gente valorizar aquilo que o espiritismo traz para nós enquanto conceito. E esses fundamentos precisam ser naturalmente compreendidos por nós, para que nós possamos hoje, século 21, hoje é dia 10 de abril de 2019, saber separar o joio do trigo. Porque infelizmente o movimento espírita está uma enxurrada de conceitos equivocados, errados, e que a gente se pergunta, como é que o espiritismo, do jeito que nós aprendemos com Allan Kardec, estará daqui a 100 anos? Dependerá daquilo que nós fizermos dele. Eu aproveitei o ensejo da nossa noite de estudos e trouxe um gráfico do nosso companheiro Marco Milani, lá da USE São Paulo, que agora está aqui em Olambra e militando na USE regional Campinas, está muito perto da gente, um profundo conhecedor também do pensamento de Kardec. Ele trouxe esse gráfico, que é um esquema lógico, que a gente pode interiorizar, e eu mando depois para a Yara manda a apresentação para vocês, mas de como é que a gente pode filtrar as coisas que chegam para nós. Hoje, com rede social, então, nem se fala. Né? Se a gente não tomar cuidado, nós estaremos divulgando uma ideia que não é espírita. E as pessoas falam em nome do espiritismo. Ah, porque falou de mediunidade, porque falou de reencarnação, é espírita. Mas quem disse isso? Às vezes tem mensagem que fala que André Luiz, a hora que a gente vê nas entrelinhas, a gente fica com o cabelo arrepiado. Arrepiado, porque aquilo ali, o espírito falando de data que vai acontecer as coisas, os espíritos superiores, e na codificação não tem nada disso. Então, esse esquema lógico ajuda a gente a fazer esse filtro. Por exemplo, a ideia. Eu vou falar uma para vocês aqui que eu estava conversando com a Yara, mas não vou falar o nome do médium, tá? Gravidez no mundo espiritual. Tem um médium famoso falando sobre isso no movimento. E é de fazer a gente chorar, né? Gravidez no mundo espiritual. Tá? Fere o nosso bom senso mais pequenininho que seja. Para que uma gravidez no mundo espiritual? Então, essa ideia, ela contradiz a codificação? Claro, absolutamente. Ela contradiz.
Essa ideia, evidência objetiva ou qualquer outra, né? Não, refuta, ou seja, nega. Agora, uma ideia que não seja essa ou qualquer outra, que é trazida por outros espíritos, através de outros médiuns, há evidência objetiva? Sim, então é uma ideia que pode ser estudada. Então o que você faz? Você produz um artigo, fundamenta a sua pesquisa, lê a obra de Kardec, vê aonde que isso tem alinhamento com a obra e produz esse artigo e manda para os companheiros analisarem. Os companheiros mais sérios, né, que têm conhecimento doutrinário, principalmente os companheiros mais experientes, e deixa que o pessoal faça a devolutiva. E seja humilde para levar as tijoladas que virão. Agora, se essa comunidade que vai analisar esta sua argumentação, né, validou, o que a gente faz? Aceita e muda o corpo doutrinário. Reformula, que é o Espiritismo. Agora, se esse conjunto de espíritas sério refutar ou rejeitar a sua ideia, seja humilde, refuta também, mantém Kardec e vai para uma nova hipótese. Existe um grupo de pesquisadores no Brasil chamado, eles fazem um encontro anual, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo, a LIP. Fantástico o trabalho deles, em várias áreas. São pessoas sérias que fazem pesquisas usando a metodologia científica e vão lá com a cara e a coragem apresentar para uma pleia de pesquisadores as suas ideias. Umas são aceitas, outras são naturalmente refutadas. E isso é natural. E nós precisamos aprender a lidar com essa contradição. Não há problema você, às vezes, apresentar uma ideia diferente. Mas essa ideia tem que ter o quê? Né? Tem que ter um corpo para sustentar. Porque senão é a minha opinião. E olha que Allan Kardec teve o cuidado de nunca, na codificação, deixar evidente as suas próprias opiniões. Jamais. Inclusive, um companheiro nosso tem uma palestra lindíssima, que eu até recomendo, Os 3 Nãos de Kardec, e eu vou fazer um spoiler de um só. Posso? Vocês deixam? Um só. Naquela época se acreditava, né, ele vai, claro, explicar com muito mais profundidade, né, porque ele é da área da física. Mas naquela época, no século XIX, se acreditava na geração espontânea. Que se você deixar um organismo vivo ali, um organismo, né, vidas sairão de lá. Então a geração espontânea era uma ideia que os cientistas acreditavam. Ele, Kardec, também. Mas ele nunca deixou isso em evidência. Porque ele sabia que esta ideia poderia mudar. E se tivesse na codificação, poderia comprometer todo o conjunto de ideias que não eram deles. Eram dos espíritos superiores. Olha o cuidado do codificador. Então a gente não fala opinião nossa. Nós estamos falando opiniões que são da própria doutrina espírita. Então esse método, ele é perfeito. Só que existe um conhecimento novo, de alguns anos para cá, que chama-se pensamento sistêmico. Que todas as questões hoje não dá para se analisar do ponto de vista linear, mais amplo. Né? É uma amplidão de conhecimento que precisa ser visto de uma forma mais ampla. E o pensamento sistêmico ajuda a gente a entender. Por isso que os estudos do Espiritismo de forma conjunta, usando todas as obras, é um avanço do ponto de vista metodológico. Porque ajuda a gente a entender conceitualmente como é que Allan Kardec foi estruturando estas obras, né, que inclusive Cosme Massi, que é um outro grande pensador e pesquisador do espiritismo, ele propõe o estudo da doutrina usando a publicação cronológica das obras. Né, a gente nunca aplicou, mas deve ser um espanto, porque você vai estudando as obras como Kardec fez a sua publicação. O que torna, naturalmente, os estudos enriquecedores, porque a gente vai vendo como é que o espiritismo evoluiu do ponto de vista, né, do seu conhecimento. E a gente percebe, eu vou contar uma fofoca espírita daqui a pouco, de como é que isso se evidenciou nas obras do codificador. Então ajuda a gente, portanto, esse gráfico a entender. Agora uma pergunta, uma curiosidade. Da onde veio a expressão obras básicas? A gente aprende aqui na Casa de Jesus, em todos os centros espíritas, na nossa casa, enfim, em vários lugares, que a gente chama os 5 livros de Kardec de... Kardec chamava assim? Será? Não. Primeiro que essa ideia de obras básicas veio da USE estadual, União das Sociedades Espíritas, que na década de 70, né, fizeram uma campanha chamada Comece pelo Começo. E aí, a partir desta campanha, que depois, lá em 2014, né, sob a direção de Antônio César Perry de Carvalho, que era o presidente da FEB, isso tomou vulto no Brasil inteiro. Só que as obras básicas, como já era algo disseminado por expositores, por grandes conhecedores do espiritismo,
Nos cursos se passava, portanto, o nome de obras básicas, que era o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, o ilustre e desconhecido por muitos de espíritas, e a Gênese. Agora, né, que a gente precisa ler a Gênese até a 4ª edição, porque tem deturpações nas edições posteriores. E o trabalho que a USE São Paulo fez em relação a isso, a gente não vai entrar no mérito, porque não, né, não cabe nesta noite, mas as deturpações são muito sérias e precisa ser estudada por nós. Porque às vezes a gente está defendendo uma ideia que foi algo que alguém lá atrás manipulou, alterou, e a gente acha que é verdadeiro. Então, a 4ª edição do livro A Gênese. Então, essa ideia foi naturalmente capitaneada por Merri Seba e ficou até hoje. Como é que Allan Kardec chamava? Obras fundamentais. Aonde está escrito isso? Sandra tirou isso do éter? Do nada? Não. Isso está lá no catálogo racional das obras para se fundar uma biblioteca espírita, publicada por Allan Kardec em 1869, depois da sua desencarnação. Ele já deixou pronto um catálogo para se fundar uma biblioteca. E ele chama os 5 primeiros livros, né, de obras fundamentais, seguidas de todos esses. Então são mais de 30 livros que precisam ser estudados por nós para conhecermos o Espiritismo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas é tão difícil. Não é. Não é difícil, a gente tem que ter vontade de conhecer. Tem que despertar em nós o desejo de desvendar os segredos desta obra e estudá-la. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, por exemplo, e ler uma questão por dia, em um ano a gente leu, né, ou 2 questões, 3 questões por dia, a gente lê a obra em quanto tempo? Em um ano. E daqui a um ano nós somos pessoas diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, e a gente vai ler de novo. Daqui a 10 anos a gente vai ler de novo e vai extrair deles lições que a gente fala assim, nossa, como eu não percebi isso? Porque nós amadurecemos, nós também mudamos. Então é uma obra que a gente vai ler nesta encarnação, vai ler na próxima encarnação, e a gente vai estudá-la de forma contundente e contínua. E olha, coloquem a barba de molho quando alguém chegar para a gente e falar assim, ah, Kardec está ultrapassado. Que deixa a gente de cabelo arrepiado. Arrepiado. Porque os fundamentos das pessoas que dizem que a obra de Kardec está ultrapassada não se fundamentam, infelizmente. Porque Allan Kardec, naturalmente no seu tempo, trouxe uma obra que era um edifício inteiro. E não se conhece o edifício apenas entrando na portaria. Você precisa desvendar o que existe no prédio inteiro, em todos os andares, em todos os cômodos, em todas as salas, em todos os ambientes. Fazer as ligações que existem de um ambiente para outro, que é o que se faz quando a gente se estuda de forma interativa estas obras. Fazer as conexões necessárias dos fundamentos que o Espiritismo nos traz. Então o que a gente percebe? Que ele, naturalmente, teve um trabalho árduo de 14 anos para organizar os ensinos dos Espíritos e trazer para nós algumas interpretações que são sadias, são muito bem fundamentadas, são muito bem construídas. Pega, por exemplo, o dogma da reencarnação, que está no Livro dos Espíritos. Quando ele fala da reencarnação nas revistas espíritas, a gente fica encantado, encantado de ver a lógica da reencarnação. E a gente entende por que ele colocou como título o dogma da reencarnação no Livro dos Espíritos. Porque sem a reencarnação, um edifício chamado Espiritismo se desmorona. Precisamos entender com profundidade o processo reencarnatório. Não é simplesmente a migração de um corpo para o outro através das vidas sucessivas. Isso é o processo. As decorrências que estão por trás do processo reencarnatório, as necessidades, o progresso evolutivo, o objetivo da vida, o objetivo da encarnação, tudo isso está ligado ao processo universal que nos dá a oportunidade de recomeçar sempre, a fim de um dia atingirmos a perfeição e a felicidade. Então eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades, algumas informações importantes das obras fundamentais de Allan Kardec. Eu tenho mais ou menos 25 minutos para falar para vocês. Vamos ver se eu consigo, tá? Bem, Livro dos Espíritos não precisa nem falar. É uma obra que todo mundo aqui leu, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quem nunca leu? Isso, começa hoje, a hora que chegar em casa. Porque é uma obra que só a introdução já faz uma diferença na nossa vida. Então ela foi, naturalmente, a primeira edição
é publicada em 18 de abril de 1857. Vamos fazer, se a memória não me falha, 162 anos este ano. Uma doutrina novíssima que requer de nós a responsabilidade de estudá-la, para passar adiante aquilo que nós aprendemos. Muito bem. Qual é a finalidade? Entender os princípios do Espiritismo. Imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, compreender Deus, os espíritos, a criação, entender as leis morais. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E é na consciência de cada um que nós vamos desvendar esses segredos. Mas como assim, Sandro? Não existe vara de condão ou a varinha de Harry Potter. Precisamos mergulhar profundamente no conhecimento dessas leis para agir no mundo segundo estas leis. E se a gente desconhece, como é que a gente vai aplicá-la? Então, nesse livro, entendemos um pouco mais sobre as leis morais, sobre a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Ele foi publicado com 501 questões na sua primeira edição, isso é muito interessante, e depois com 1019. Mudou, né? Duplicou, um pouquinho a mais, um dedinho a mais, mas duplicou de tamanho. E quais foram as mudanças que aconteceram? Qual a diferença entre a primeira edição e a segunda? Primeiro que a gente tem que dizer é que essa diferença mostra a experiência do codificador. Depois de 3 anos, em 1860, vem a segunda edição, ampliada, revista, reorganizada por ele mesmo, por Allan Kardec. E o que nós percebemos? Que os ensinos dos espíritos, aplicada essa metodologia da observação, analisando conceitualmente tudo que foi ensinado na primeira edição, ele precisou naturalmente reorganizar os ensinos. Tinha coisa errada? Bem, depende. Tinha coisas que foram ditas, e a forma de construir esse conhecimento foi diferente. A primeira edição foi poucos médiums. A segunda edição, mais de 1000, espalhadas pelo mundo, usando o método do consenso universal. Médiuns que se comunicavam em vários lugares, mandavam mensagens para ele, ele lia, via 2 médiuns que nunca se viram, nunca se conheceram, falando a mesma coisa. Existe um consenso de ideias aqui. E eram ideias superiores. E para analisar ideias superiores, só um espírito da envergadura do codificador para fazer esse trabalho. E o que mais que a gente pode dizer? Que lá em março de 1860, inclusive, só fazer um parênteses, o professor Silvio Chibeni, que é professor aqui de filosofia da ciência na Unicamp, ele tem um grupo de estudos espíritas da Unicamp e ele produz desde a década de 80, ele vem pesquisando o espiritismo, até usando os métodos da filosofia da ciência. Os artigos dele são fabulosos. Ele tem um artigo inteirinho falando dessa publicação de março de 1860, quando Allan Kardec publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, e diz assim: preferimos esperar a reimpressão do livro para fundir todo o conjunto, e nisso aproveitamos para dar na distribuição das matérias uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que podamos tudo o que tinha duplo emprego. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como uma obra nova. Ah, Sandro, nós não podemos ler a primeira edição como um fator histórico? Não tenho dúvida. Precisamos e devemos, mas para entendermos o Espiritismo, a segunda edição é a obra final. Para entender como é que as coisas começaram, a primeira edição ajuda. Mas para consolidar esse conhecimento, é a segunda edição. Terezinha Oliveira sempre falava que ela falava assim: nós devemos ler a segunda edição do Livro dos Espíritos. Nós devemos ler a segunda edição do Livro dos Espíritos. Agora a gente entende por quê. Presta atenção. Quais foram as mudanças que a gente vê entre uma edição e a outra? Isso é muito interessante. Quem fez essa pesquisa? Um grupo de companheiros lá de São Carlos. Eles têm lá um movimento chamado Caminhos para o Espiritismo. Tem algumas coisas muito polêmicas, mas tem coisas muito interessantes que eles fizeram. Essa pesquisa das diferenças da primeira edição e a segunda são as mais notórias. O que foi analisado? A ligação do corpo com a alma. Na primeira edição, como é que os espíritos respondem? Como é que se dá a ligação do corpo com a alma? Na primeira edição, no nascimento, que era uma ideia teológica da época. E na segunda edição, começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Ó, mudou ou não mudou? Completamente. A outra questão, sobre desligamento entre a alma e o corpo, a morte. Na primeira edição, a separação é instantânea, a alma escapa como frágil pomba desgarrada por um abutre. Essa foi a informação que foi dada.
E depois, na questão 155A, o que a gente lê? Se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro. Mudou ou não mudou? Por quê? Porque nesses 3 anos, através das reuniões mediúnicas que ele foi naturalmente participando e dando uma conotação metodológica muito mais segura, ele foi percebendo que os espíritos se manifestavam de maneira diferente na hora da morte. Que a hora da morte muitas vezes não é repentina, ela é gradativa. E a gente vai contar um caos daqui a pouco, lá no céu e inferno, que consolida essa informação. Depois, princípio espiritual com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Na primeira edição, tudo é escrito com E minúsculo. Tanto para espírito como princípio inteligente, que está aqui, ó, na aula de ontem. Quando foi essa aula aqui, Yara? Ali. Foi ontem, na aula de ontem, né? No princípio inteligente, é tudo. E o espírito já encarnado, que já tem inteligência contínua, né? Como André Luiz fala, que já tem capacidade de raciocinar, né? Que tira as coisas, né? O pensamento consegue construir as ideias. Consegue meditar, consegue pensar nas coisas. E aí, na segunda edição, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal, diferenciando espírito maiúsculo de espírito minúsculo. Ou seja, no livro dos espíritos da segunda edição, quando ele se refere a espírito, princípio inteligente, é E minúsculo. E quando é um espírito já, né, hominal, é E maiúsculo. Isso se mostra... Isso tem importância? Do ponto de vista da linguagem, é claro que tem. Porque tem algumas palavras que têm duplo sentido, né? Falam para mim, uma. Que a gente fala uma coisa e às vezes quer dizer outra. Hã? Manga. Eu tenho manga da camisa e a manga fruta. Do que eu estou falando? Manga. Se eu falar manga, muitos vão pensar na fruta. Mas eu estou falando da camiseta. Então, você vê... A linguagem tem, sim, um sentido e precisa ser observada. E, por fim, as duas últimas mudanças, né? Tem muitas outras, viu, gente? Mas essas são as mais significativas. Sobre espírito e perispírito. Na primeira edição, o espírito pode privar-se do perispírito. E na segunda, não tem essa pergunta e resposta. Ou seja, ele excluiu. Por que ele excluiu? Porque o conhecimento ao longo desses 3 anos se alterou. E definição de alma. Chamamos princípio intelectual a inteligência animal. A alma é atributo especial do homem. Primeira edição. Difícil, né? Chamamos princípio intelectual a inteligência animal. A alma é atributo especial do homem. Então, princípio intelectual, lá na primeira edição, é a inteligência animal. E na segunda edição, chamamos alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo chamado espírito com E maiúsculo. Então o que a gente percebe? Que do ponto de vista do conhecimento, a segunda edição ela é muito mais ampla. Ela promove um conhecimento muito maior. E ele tem que ser lido gradativamente. Não dá para ler ao acaso. A gente abre nas leis morais, lei do trabalho. Não. Precisa ler a introdução, aprofundá-la, ler na tradução do Herculano Pires, aqui eu estou fazendo comercial, né? Não sou, naturalmente, patrocinado por ninguém, mas eu gosto demais da tradução do Herculano. Então, lê as considerações de Herculano Pires, lê a introdução e vai de questão a questão, evoluindo, progredindo. Porque é encantador. Quando a gente se depara com esse conhecimento, a gente realmente cresce e a gente quer mudar a nossa vida. Eu não conheço ninguém que tenha se envolvido com essas ideias e tenha um dia falado assim, não quero mais saber de espiritismo. Essas pessoas que fazem isso nunca entenderam com profundidade a proposta dessa filosofia. Porque quando a gente entende, a gente não volta atrás. Muito bem. Portanto, essa obra ela tem uma estrutura muito interessante. Ela pode ser dita que a gente tem todo o corpo filosófico no Livro dos Espíritos, através da experimentação que decorre, portanto, um aspecto moral. Na primeira edição eram 3 livros, na segunda edição, 4 livros. E aí o que a gente percebe? Que esses 4 livros, ele tem todo um desdobramento nas demais obras da codificação. Portanto, esse esquema ele é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente depois lê todas as obras, a gente pode fazer um trabalho de pesquisa. A gente lê as causas primárias e vai estudar a Gênese. A gente lê o segundo livro, sobre o mundo espírita, e vai lá no Livro dos Médiuns. Né? A gente lê o terceiro livro e vai no Evangelho. Porque estas obras, elas fazem o quê? Elas desdobram o assunto principal, o fundamento
que está no Livro dos Espíritos. Então, todos os fundamentos do Espiritismo estão nessa primeira obra, desdobradas de uma maneira mais aprofundada nas demais obras da codificação. É lindo ou não é? E depois, o quarto livro, Esperanças e Consolações, no ilustre desconhecido chamado O Céu e Inferno. Muito bem. Depois a gente vai passar para o Livro dos Médiuns. O que é mais interessante? Que quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente começa a se revestir desse conhecimento. E aí a gente passa para o Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns ele é denso em termos conceituais. E a gente precisa fazer o quê? Entender o Livro dos Espíritos um pouco, para depois passar para o Livro dos Médiuns. E, inclusive é uma recomendação dele. Né? Como é que a gente faz o estudo do Espiritismo? Primeiro o Livro dos Espíritos. Entende os fundamentos. Depois a gente passa por Livro dos Médiuns. Ah, mas eu estou com a mediunidade aflorada. Bem, se equilibra, né? Se equilibra no centro espírita, vai para assistência espiritual, toma passe, se equilibra, estuda o Livro dos Espíritos e depois vai para o Livro dos Médiuns. Porque só assim a gente vai entender o processo de comunicação de uma maneira muito mais adequada. Então, como é que a gente pode entender o Livro dos Médiuns? Primeiro, ele chamava, né, uma obra que a gente acha em PDF na internet, ele chamou de Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que foi publicado em 1858. Esse livro foi publicado em 1861. Depois, o que ele fez? Ele fez um aprofundamento das teses, das ideias que estavam ali, e aí ele publica, né, esta obra, que tem a finalidade de desenvolver a parte prática da doutrina espírita. Ah, mas o Livro dos Médiuns é para desenvolver a mediunidade? Não. O Livro dos Médiuns é para educar quem tem essa faculdade de forma ostensiva. Eu, no ponto de vista das manifestações espíritas, eu sou uma pedra. Porque eu não tenho nenhuma sensibilidade nesse, não vejo nada, não escuto nada. Mas enfim, quem tem mediunidade precisa saber que o conhecimento espírita, ele ajuda. Que mediunidade não é doença. Que centro espírita não vai curar a mediunidade de ninguém. Que a mediunidade, quando ela está desequilibrada, é um desequilíbrio do próprio médium. E ele precisa se educar. E a educação vem do conhecimento. A educação da mediunidade vem do aprofundamento dessas ideias. Do entendimento que ele vai fazer em relação às suas manifestações. Porque médium não é para ficar dando passividade em qualquer lugar. Porque ele pode ser acusado de louco. Imagina, na fila do banco, começa a dar passividade para um espírito e começa a se comunicar no meio da fila do banco. Vai ser internado. Vai ser internado, porque a maioria das pessoas aí fora não vão entender isso. Vão achar que nós estamos enlouquecendo. Então, o lugar para se dar passividade é centro espírita, em reuniões mediúnicas adequadas, equilibradas, bem conduzidas. E aí o médium precisa se equilibrar. E esse conhecimento ajuda demais. Demais. Por quê? Por exemplo, eu trouxe duas ideias, que são três, né, que eu destaquei aqui, os grifos são nossos, do capítulo 8 e o 24. Primeiro que o capítulo 8 ilustra de forma técnica como é que os espíritos fazem, né, para criar, né, as criações mentais que existem no mundo espiritual. Inclusive, fazendo com que a gente compreenda que os espíritos, com E minúsculo, dos animais, muitas vezes são projeções mentais. E essas projeções precisam ser compreendidas. Né? Porque os espíritos, lá na codificação, eles falam que os espíritos dos animais são, às vezes, reaproveitados instantaneamente. Como é que esse processo? A gente não consegue entender com profundidade ainda. Nós estamos mergulhando nesse conhecimento. A imagem que me parece é aquela do iceberg. Sabe aquela do iceberg? Né? Que tem um iceberg enorme e lá embaixo gigantesco. Com o conhecimento espírita, nós estamos ali na beirada, desvendando alguns segredos. A gente não sabe nada ainda. Estamos ainda entendendo pequenos conceitos para um dia saber mergulhar com profundidade nesses conhecimentos. E lá, no capítulo 24, sobre a identidade dos espíritos, sabemos definir ou entender na comunicação dos espíritos quem é que está falando de verdade. Ah, porque na minha casa o Dr. Bezerra de Menezes deu a comunicação. Aí a hora que você vai ler a mensagem, você fala assim, deve ser o Bezerra lá do bairro tal, né? Porque às vezes a mensagem não tem a profundidade, o alcance do espírito de Bezerra de Menezes. Então o conhecimento e a forma de identificar os espíritos é importantíssimo para o médium. Porque quando ele começa a se comunicar, ou os espíritos começam, como é que ele vai saber se é Sócrates ou não? Como é que ele vai saber se é Chico ou não? Como é que ele vai saber se é Ciclano ou Beltrano? A linguagem é importantíssima. Às vezes, os espíritos nem falam o nome. Às vezes, vem e trazem uma frase, mas é uma frase
tão profunda, tão linda, que serviu para aquele grupo naquele momento. E às vezes é um espírito de alta envergadura que vem através daquele médium. Simples. Que não tem nem conhecimento de nada. E o que a gente percebe? Que às vezes tem médium que começa a publicar, começa a psicografar, né? E na 8ª publicação já começa a querer publicar livro. E esquece do trabalho árduo que é ser médium. Chico Xavier, segundo alguns biógrafos, dizia que ele trabalhou durante 10 anos. Aí quando ele estava com a mediunidade toda desenvolvida, estava afinadinho, joga tudo fora e começa de novo. Chico Xavier, um dos maiores médiuns que a história produziu. E às vezes a gente quer, né, na 100ª mensagem, vamos publicar um livro. Ou o médium sai da reunião mediúnica, o dirigente dá uma mensagem para ele, ele vai lá no Facebook, digita e fala assim, espírito tal, médium, coloca o nome da pessoa. Kardec era tão cuidadoso que muitas comunicações nem tem o nome do médium, para que o médium não se envaideça. Então, é um livro importantíssimo, vocês concordam? Para se entender a mediunidade. Muito bem. E aqui, só um parênteses. O capítulo 30 fala do regulamento, que é uma sugestão que ele faz para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que muitos centros espíritas usam para fundamentar os seus regimentos. Só que esse regimento, o regulamento que Kardec faz, é de um rigor, que às vezes a gente fala assim, meu Deus, ele disse isso lá, disse. Diz que se um companheiro na sociedade estiver saindo da linha, vou usar a minha linguagem, tá? Esse companheiro às vezes tem que ser afastado do trabalho. Nossa, mas Kardec disse isso, disse. Está lá no regulamento. E por que ele fala isso? Porque às vezes o companheiro está causando tanto transtorno que ele está desequilibrado. Então ele precisa de reajustar e reequilibrar. Então o que ele fala? Ele sugere, afasta o companheiro para que ele possa, portanto, voltar depois fortalecido. Está no regulamento da Sociedade Parisiense. E esse rigor, não que a gente tem que agir com falta de fraternidade, porque Kardec nunca foi assim. Mas agir com amor pela causa. Agir com amor com as pessoas. E às vezes, é que nem pai e mãe, né? Pai e mãe, às vezes, age com energia com o filho, por quê? Porque não gosta? Tem gente que não gosta, né? Mas o pai e a mãe que ama, corrige o filho, às vezes doendo a alma. Mas sabe que faz isso por amor. Por consideração àquele espírito que está trilhando a sua senda do progresso. Muito bem. E o Evangelho? Não precisa nem falar, né, gente? O Evangelho, sem dúvida nenhuma, é uma das obras mais lindas que está na codificação. Por quê? Porque ela não traz apenas, vamos dizer assim, especulações sobre o Evangelho. Ele traz interpretações dos ensinos de Jesus à luz dos ensinos dos Espíritos. Tem pessoas fora do movimento que falam assim, a Bíblia dos Espíritas é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é, não foi e nunca será. É uma abordagem espírita em cima de ensinamentos de Jesus. E o mais interessante é que nesses ensinos que a gente vê, Kardec teve a sensibilidade de separar aquilo que é mais primordial para o nosso melhoramento moral. Então lá não tem casamento, lá não tem batismo, lá não tem confissão, que são questões teológicas de outras doutrinas cristãs. O Evangelho não trata disso. Ele trata de questões profundas da alma humana, sempre analisada à luz do Espiritismo. Então todo capítulo do Evangelho ele tem a seguinte estrutura: o ensinamento de Jesus, aí ele vem uma dissertação que Kardec faz em cima dos ensinos dos Espíritos, e depois ele convoca os Espíritos, ou ele usa as mensagens que têm a ver com aquele conhecimento para fundamentar aquilo que foi naturalmente expressado, colocado. Então, enquanto conteúdo, ele tem ali uma coisa muito importante para a gente entender as notícias históricas que explicam modelos mentais da época de Jesus, e algumas estruturas sociais, o que são os judeus, o que são os saduceus, os fariseus. Ele explica isso ali, porque tem muitas referências depois. Depois ele vai ter um texto que é impressionante, tamanha profundidade filosófica dele, que mostra a doutrina de Sócrates e Platão, que é os precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. O que ele faz? Ele faz um alinhamento das ideias de Sócrates e Platão com os ensinos de Jesus e o Espiritismo. Gente, só esse trecho daria um seminário. Tamanha é a profundidade desse conhecimento.
E aí, né, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aí vem esse capítulo 17 que eu gostaria de destacar, e é o Sede Perfeitos. Alguém já leu aqui? É para mim um capítulo mais desafiador do Evangelho do Espiritismo. De todos os capítulos do Sede Perfeitos, para mim, é o mais difícil. Porque primeiro que traz o ensinamento de Jesus, que todos nós um dia seremos perfeitos assim como o Pai o é. Assim como Deus. Agora, como é que a gente vai atingir essa perfeição? Aí ele dá o texto mais desafiador, moralmente falando, da obra da codificação. O texto, o homem de bem. Quem já leu aqui? Ai, Jesus. Cada parágrafo tira suspiros da gente, não é? O primeiro, o homem de bem é aquele que pratica a justiça, a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Uau! Se a gente colocar 1% desse ensinamento na nossa vida cotidiana, a gente já vai ter saído um pouquinho melhor dessa encarnação. E o homem de bem é um parágrafo atrás do outro, apresentando os conceitos morais de um homem de bem, ou de uma mulher de bem. É desafiador. Aí quando a gente termina de ler, fala assim, não dá, essa encarnação não dá. Mas alguma coisa dá para a gente fazer, dá. Aí o que vem? Vem as ideias que naturalmente decorrem da explicação. Olha, não dá para fazer nessa encarnação, mas dá para a gente ser um bom espírita. E o bom espírita, ele vai dissertando sobre as características de um bom espírita. E traz aquela frase célebre de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ou seja, o bom espírita não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa que diariamente luta para se melhorar. A gente erra, cai e Deus dá a oportunidade da gente se levantar. A gente erra, cai e assim consecutivamente até a gente, portanto, ser disciplinado para sermos pessoas melhores. Emmanuel sempre afirma, né, que a disciplina antecede a espontaneidade, é a verdade. Muito bem. E o Céu e o Inferno? O Ilustre Desconhecido. Este livro, sem dúvida nenhuma, é um livro que nós devemos estudar de forma particular. Por quê? É uma obra que quando a gente começa a ler, ela vai provocar em nós não só uma mudança moral, porque na segunda parte vai ter naturalmente as comunicações dos espíritos, mas as dissertações da primeira edição demonstram coordenadas da evolução humana, ou seja, vai mostrando teologicamente como é que nós entendemos uma série de questões teológicas que muitas pessoas, século XXI, estão presas. Anjos, demônios, a doutrina do nada, céu, inferno, todos fundamentos teológicos, muitas vezes para controle, para criar pânico nas pessoas, para fazer com que as pessoas, né, sejam dominadas. Porque todo ser humano que começa a se libertar através do conhecimento, ele abre asas e voa. Ninguém mais controla essa pessoa. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, muito mais liberdade ela vai ter. Portanto, o conhecimento é libertador. E o conhecimento que essa obra traz, ela é impecável. Primeiro, olha, na primeira parte fala do porvir e o nada, o temor da morte, o purgatório, céu, inferno, anjos e demônios. E na segunda, várias e várias comunicações que mostram como é que os espíritos estão lá no mundo espiritual. Tem um caso que eu gosto de contar nessa obra, que é o espírito que sempre pedia, né, no final da comunicação, deve ter umas 4 ou 5 comunicações desse espírito, Michel alguma coisa, o nome do espírito. Ele pedia para fazerem uma oração no túmulo. Na primeira ele pede, na segunda ele pede, na terceira ele pede, é muito curioso. E aí Kardec não dá muita bola para isso nas primeiras comunicações. Mas aí ele vai falando assim, o Espírito está insistindo muito nisso. Então vamos lá, alguém vai lá e faz uma oração fervorosa e verdadeira no pé do túmulo. Aí a última comunicação do Espírito vem agradecer. Ele agradece profundamente a oração sincera e verdadeira que foi feita lá no túmulo dele, porque foi naquele momento que ele conseguiu se desprender definitivamente do seu corpo físico. Parece até aquela história lá do Nosso Lar, né? Que nas câmeras de retificação, quando a Narcisa atende um senhor completamente perturbado, porque ele via um monstro, e o monstro nada mais era que a referência do corpo físico, que ele estava preso ao corpo. E esse espírito lá, no céu e inferno, vem agradecer, porque ele conseguiu se desprender. Aí Kardec faz uma nota de rodapé, que é realmente revolucionária no século XIX. Ele diz assim, que talvez seja esta a ideia inata que as sociedades humanas, de uma forma geral, criou, cada qual à sua época, a recordação dos seus mortos. Como a gente tem finados aqui no Brasil, como o México também tem o Dia dos Mortos,
com aquele desenho lindíssimo chamado Viva, a Vida é uma Festa, que eu assisti 150 vezes com meu filho, decorei as falas, e que mostra um pouco dessa cultura, né, de cultuar os seus mortos. É uma ideia inata, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai entender que a vida continua, mas isso é uma manifestação cultural que precisa ser, portanto, respeitada. É lindo demais ver esta obra. E, portanto, a Gênese, a quarta edição até 1868, como nós gostamos de reiterar, é uma obra, talvez a mais madura da codificação, porque consolida todo esse, né, anos de trabalho e conhecimento do codificador. Então ela foi organizada em capítulos, seguindo um raciocínio para avançar não só a compreensão teológica da criação, e aí vai falando de todas as fases da criação do mundo, mas também do processo evolutivo. É nesta obra que nós vamos encontrar um item que fala do processo reencarnatório, que é um dos processos, né, dos trechos mais lindos e emocionantes, que o espírito, quando chega ao ponto de reencarnar, ele é atraído por uma força irresistível, o atrai ao corpo físico, e aí ele vai sendo ligado pelo espírito, molécula a molécula, ao novo corpo reencarnante. Isso demora 9 meses, para o processo do corpo físico todo, né, ser desenvolvido, e eles do lado de lá vão conectando o espírito, o perispírito desse reencarnante, molécula a molécula, até que ele esteja pronto para a vida exterior. E aí ele fala poeticamente que o grito representa um novo nascimento, uma nova oportunidade. Então o processo reencarnatório ali, ela se evidencia de forma técnica, e que deixa que os embriologistas estudem e pesquisem a partir desse conhecimento, como é que isso se dá do ponto de vista espiritual. O nosso querido professor Romário deixou uma obra lindíssima para se estudar sob esse ponto de vista. Mas o livro da Gênesis não fala só disso. Ele vai falar, portanto, né, sobre Deus, o bem e o mal, o papel da ciência na Gênese, uranografia geral, o espaço e o tempo, a criação do universo, os planetas e tudo mais. Vai transitar sobre esse conhecimento. E também vai falar depois da vida de Jesus, os fenômenos que ele produziu, os milagres, entre aspas, que ele realizou, as curas lindíssimas, os ensinamentos de Jesus à luz dos ensinos dos Espíritos. E a gente vai entender com esta obra que Jesus não realizou milagres, mas fenômenos verdadeiros. As curas que ele produzia eram fenômenos reais, que só podem ser compreendidos através de análise racional. Ou seja, por exemplo, eu trouxe aqui para destacar a cura da mulher hemorroíça. Jesus estava doando fluidos, era uma bomba calcante. Ela, né, no sofrimento de 12 anos, o que ela pensava? Apenas em curar-se. Ela naturalmente foi uma bomba aspirante, e as moléculas danificadas foram substituídas por moléculas novas, que fluidicamente Jesus ali, doando os seus fluidos, a curou. E na hora da cura ele diz: quem me tocou? Sinto como a virtude saiu de mim. E aí os apóstolos: mas Senhor, não vês que a humanidade, né, o povo está aqui tudo, né, nos pressionando? Quem me tocou? Sinto como a virtude saiu de mim. Ele sentiu que a capacidade daquela mulher era tamanha que ela foi curada. E aí ela se joga aos pés de Jesus e fala: Senhor, fui eu, Senhor. Ele sabia do sofrimento dessa mulher. E toda vez que Jesus curava, ele dizia: vai e não peques mais. Ele sabia que as pessoas poderiam errar de novo. E aquelas pessoas não se tornaram santas da noite para o dia, mas tiveram uma oportunidade de recomeçar, assim como é a nossa vida. Portanto, é uma obra lindíssima que demonstra, portanto, a grandeza do Espiritismo enquanto um conhecimento consolidado. O que é o Espiritismo? É um livro que naturalmente ajuda as pessoas que querem conhecer o Espiritismo de uma maneira didática, principalmente no diálogo entre o cético, o padre e o crítico, que é um diálogo criado pelo próprio codificador, de pessoas que refutavam, que iam contra o Espiritismo, e ele ia desconstruindo as contradições. Então: Sandra, eu quero conhecer o Espiritismo. Yara, eu quero conhecer o Espiritismo. Oferece essa obra, que é uma obra simples, mas que ajuda bastante nesse conhecimento. Muito bem. Obras póstumas, livro que foi escrito depois da sua desencarnação, que ajuda a contextualizar a sua biografia e ajuda a gente a entender muito do pensamento do codificador durante o processo de organização dos ensinos dos Espíritos. É lá, em Obras Póstumas, que ele redigiu um texto importantíssimo, que chama Projeto 1868, que fala do processo de unificação do movimento espírita.
E isso a gente vê hoje consolidado no Brasil de uma maneira muito intensa. Capitaneado pelas federações que representam cada estado, promovendo estudos e capacitações em todos os âmbitos da vida espírita, a fim de que o espiritismo seja transmitido de maneira adequada. Então é uma obra que ajuda bastante a entender este contexto. E por fim, né, eu vou terminar agora, posso mais 5 minutinhos? E por fim, a Revista Espírita, que é uma obra consolidada, né, que mostra todo o processo do conhecimento espírita na prática. Kardec publica mensalmente esse livro, que tem, né, a finalidade de ser um laboratório experimental. Lembra que eu coloquei em evidência aquele texto da uranografia geral? Sabe quem que psicografou esse texto inteiro? Camille Flammarion. E ele era um jovem médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nas primeiras psicografias, ele já foi colocando? Muito pelo contrário. Ele não colocou na codificação, ele publicou na Revista Espírita, para que as pessoas do movimento dessem um parecer sobre aquelas comunicações. E a partir desse retorno, ele naturalmente consolidou como um dos trechos da Gênese de Kardec. Então era um laboratório. E o que a gente vai encontrar lá? De tudo, né? Qual é a finalidade, primeiro, da Revista Espírita? Criar um laboratório de ideias na sua época. Como ele não conseguia responder às milhares e milhares de cartas, que olha gente, eu aqui estou com o coração apertado quando sair aquele filme de Allan Kardec. Será que eles vão seguir rigorosamente a sua bibliografia? Porque muitos filmes hollywoodianos se perdem, né? Mas enfim, a gente percebe que tem uma cena ali do trailer que mostra ele mergulhado nas cartas, e era mais ou menos isso. Ele não dava conta da quantidade de correspondência. Aí os espíritos falaram assim: vamos, portanto, publicar um meio de comunicação para responder às cartas para o público geral. E a Revista Espírita, portanto, se transformou num laboratório de ideias. E o que ele fazia? Ali ele publicava os mais variados textos, né? Correspondências, artigos, conversas familiares de além túmulo. Gente, é um vasto material de reflexão espírita. Um vasto material, né? Discursos lindíssimos que ele produziu em vários momentos do seu trabalho enquanto espírita. Um dos mais inesquecíveis é a Viagem Espírita de 1862, que se transformou em livro depois. Uma das viagens históricas do espiritismo, onde a primeira vez ele teve a oportunidade de pegar nas mãos de um dirigente espírita. O movimento espírita se consolidou nesse momento. E o mais interessante é que nas suas reflexões, ele via príncipes e operários dividindo o mesmo banco, num sentido de igualdade que no século XIX já era um avanço gigantesco. Pensa, a França, século XIX, onde Napoleão conseguiu fazer com que a burguesia, né, francesa fosse o ápice do movimento daquela época. Você fazer um príncipe e um operário dividir o mesmo banco é uma revolução, gente. É uma revolução social que o movimento espírita, portanto, naquela época produziu. Enfim, tem muitos artigos científicos daquele período. Como é que surgiu a ideia? Primeiro, rapidamente, em 15 de novembro de 1857, ele recebeu uma mensagem, né, no diálogo com o espírito. Ele perguntou, ele tinha vontade de criar um veículo espírita, e ele tinha dúvida se o senhor Tiedemann iria ajudá-lo, porque era uma pessoa que estava interessada em contribuir financeiramente para publicar a Revista Espírita, só que ele não sentia segurança de que ele ia ajudar. Então o que o espírito, né, o que ele faz? O espírito incentiva Kardec a publicar a Revista Espírita com os recursos do próprio bolso. E ele não perde tempo, né? Ele, de novembro, provavelmente, gente, ele já tinha muita coisa pronta, né? De novembro até 1º de janeiro de 1858, pouco menos de 2 meses, ele publica a primeira edição da Revista Espírita com recursos do próprio bolso. Olha só, sem nada a dizer a pessoa alguma, não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A primeira edição não só pagou, mas como gerou recursos para que ele pudesse publicar as demais. E as revistas espíritas eram publicadas mensalmente. Hoje nós temos um volume gigantesco de 12 livros, que vai de janeiro de 1858 a dezembro de 1869, com publicações que fizeram depois da sua desencarnação. Então é um vasto material. E para encerrar,
eu trouxe duas coisas. Primeiro, que na Revista Espírita era um fórum de discussão. Mas ele afirmava que, numa palavra, nós discutiremos, mas não disputaremos. Aqui nós não disputaremos ideias. Nós vamos conversar, mesmo que exista contradições. E foi a Revista Espírita o órgão que ele utilizou para responder aos detratores do Espiritismo com amor, né, com coragem, com esperança, com fé, mostrando sempre o outro lado, assim como Jesus ensinou. Né? Dar a outra face significa mostrar para outra pessoa outras ideias, a fim de que aquilo que está sendo refutado seja devidamente respondido, mas sempre valorizando o outro, nunca diminuindo. E ele não faz isso em momento algum. Até sob os ataques que o codificador levou e sofreu, ele sempre respondia com muito amor, com muita resignação e muito bom senso, o que feria profundamente, né, os detratores do Espiritismo. Muito bem, alguns exemplos para a gente encerrar. Eu prometo que eu não falo mais, tá? Vou trazer dois. Na Revista Espírita de 1858 tem um texto que parece algo realmente uma tragédia. Desculpa estar falando isso, mas aqui, como a gente trata de tragédias hoje no cotidiano, né, parece que os jornais, de uma forma geral, gostam de publicar questões de forma muito trágica. Mas olha só o que a gente vê lá na Revista Espírita de 1858. Saiu uma notícia na Gazeta de Silésia, na região da Polônia, dizendo que um menino de 12 anos levou 5 crianças à morte. Como é que ele fez? Ele convenceu essas crianças a entrar num baú e fechou o baú e sentou em cima. E as crianças foram sufocando. Ele abriu o baú, viu que algumas respiravam, fechou e sentou em cima até que elas desencarnassem. E foi embora. 12 anos. Você imagina isso na época. Imagina esta notícia no século XIX. 1858. Mexeu com o codificador quando ele leu. O que ele faz? Ele evoca o espírito da irmã da médium, que era jovem, mas de alta escala moral, e começa a indagar Kardec a respeito da condição espiritual daquela criança, não as que desencarnaram, mas daquele menino de 12 anos, que na tenridade produziu uma coisa tão trágica. E aí o que ele faz? A menina, o espírito, começa a falar, a responder, dizendo que aquele menino não deveria ter reencarnado na Terra, mas por misericórdia divina reencarnou. Era um espírito altamente embrutecido, apesar da tenridade, isso aflorou de uma forma intensa, que produziu tamanha tragédia. E ela vai falando que esse espírito, né, ele perdeu a grande oportunidade de recompor débitos do passado, fazendo o bem, porque teve a oportunidade e, todavia, irá sofrer as consequências das suas ações no futuro. E a conversa para aí. Aí o que acontece? Kardec começa um diálogo com São Luís, as evocações sempre eram acompanhadas pelo espírito de São Luís, e começa um diálogo profundo sobre a condição do espírito humano. E fica claro nesse diálogo que não há retrogradação. Ninguém, né, retroage no processo evolutivo. Aquele menino simplesmente agiu segundo a sua natureza. Um dia ele será perfeito e feliz e terá que refazer todo o mal que construiu. Mas cada coisa no seu tempo. Isso ajuda a entender o processo, né, trágico que envolveu esses seres. Ele nem perguntou, depois eu não vou nem falar, que eu vou deixar que vocês leiam. Ele vai perguntar das outras crianças, e ali eles vão explicando fundamentos que estão no livro dos Espíritos. Porque as leis gerais do Espiritismo são gerais, e a gente aplica no particular, cada um no seu caso. Né? Não dá para dizer que todas aquelas crianças deveriam desencarnar daquele jeito. Não é assim que a gente entende. Deus sabe analisar as necessidades de cada um segundo os seus propósitos de evolução. Cada um está onde deveria estar. E por que eu desencarnei desse jeito? Deus sabe. A gente fica criando elucubrações e às vezes a gente se compromete. A gente ouve tanta bobagem quando acontece tragédias coletivas, é de arrepiar o cabelo. E a gente esquece de analisar que o Espiritismo são leis gerais que devem ser aplicadas no individual. E quem faz isso é Deus, não somos nós. Porque a gente não conhece o que está por trás de cada um. E para encerrar, uma coisa linda. Uma coisa linda e alegre. A gente conta uma tragédia, uma coisa, né, uma coisa boa, uma coisa ruim, que está na Revista Espírita. É a música de Além Túmulo. Está na Revista Espírita de 1859. O que é isso? Aconteceu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
que naquela época já tinha sido fundada, mas não tinha uma sede própria. Não tinha. Então, aonde era? Segundo o pesquisador que eu vou apresentar daqui a pouco, foi num restaurante. Então, os amigos se reuniam, jantavam, acabou, né, foi todo mundo embora, faz a reunião mediúnica no restaurante. Ali, portanto, era a sede, naquela noite, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E naquela noite, portanto, saiu uma partitura, né, de Mozart. Aí, a hora que acabou a psicografia, o que eles quiseram fazer? Vamos tocá-la. Olha o que Kardec faz. Ele fala assim, não, aqui no grupo tem uma aluna de Chopin que profundamente conhece Mozart. Vamos pedir para ela tocar Mozart vivo, e depois a gente pega a partitura e toca Mozart morto. O que o artigo pequenininho traz para a gente? Que o pessoal gostou mais de Mozart morto do que vivo. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente fala isso, o que passa pela nossa cabeça? Tem que conhecer Mozart de forma profunda, para fazer a distinção se é Mozart ou não. Então, por isso que Kardec, na sua genialidade, propõe um experimento naquela hora. Não vamos tocar Mozart vivo, Mozart por Mozart, e vamos ver se tem alinhamento. Vamos ver se é Mozart mesmo. E eles se encantam, tamanha é a veracidade da comunicação. O grande maestro chamado Henrique Baldovino, que é o tradutor da Revista Espírita em espanhol, ele está erradicado no Brasil, mora na região, não vou lembrar, onde tem as cataratas, do Iguaçu, ele mora na região do Iguaçu. Ele é músico, maestro, e ele fez uma pesquisa produzindo a tradução da revista. Olha que enriquecedor do ponto de vista histórico. Ele pesquisou em vários museus do mundo até achar a psicografia da partitura. E ele conseguiu encontrar. E aí o que ele faz? Na Federação Espírita do Paraná, ele produziu o mesmo fenômeno. Ele toca Mozart vivo e depois toca a partitura. E eu estou reproduzindo ele falando num programa que foi realizado com o Haroldo Dutra Dias, o tradutor do Evangelho, chama-se Podcast, e é um podcast sobre as revistas espíritas. E o Baldovino é convidado, ele conta a riqueza dessa pesquisa. E ele mostra assim, olha como a espiritualidade age. Como é que a gente comprova a imortalidade? Como é que a gente, diante de uma obra vasta dessa, a gente diz, Senhor, que o Senhor me dê inspiração, me dê força para mergulhar nesse entendimento. Que eu possa cada dia, cavalgar e aprofundar mais esse conhecimento. Que esse conhecimento transforme a minha vida. Que toda essa obra de Allan Kardec, essas obras fundamentais, façam sentido para a minha vida e que eu possa transformar a mim mesmo. Que tudo isso seja naturalmente um elemento necessário para a minha transformação. Que a obra espírita penetre a nossa alma, penetre a nossa consciência e que a gente faça isso naturalmente de uma forma assídua, contínua e compreendendo que todos nós somos iguais. Então, a nossa gratidão ao codificador. A nossa gratidão quando nós formos dormir, quando a gente for ler um trecho dessa obra, agradecer profundamente o trabalho árduo que levou naturalmente à sua desencarnação. Ele trabalhava de forma incansável, a fim de que ele pudesse organizar esses ensinos, para que hoje a gente pudesse estar aqui na casa de Jesus, não só valorizando esse conhecimento, mas procurando interiorizá-lo em nossas vidas. Que a gente tenha essa motivação, que a gente saia daqui tentando procurar outros conhecimentos, O Espiritismo é deficiência? Tem lá, na Revista Espírita de 1860, não vou contar para vocês, vou deixar para vocês verem depois. Um sonho instrutivo, Kardec sonhou com o pneu, mas não vou contar, está lá na Revista Espírita de 1866, em junho. Ele tem um sonho, e ele sonha com o pneu. Que mais? Ele fala das mulheres nos Estados Unidos, da emancipação. Uma das coisas mais lindas, quando a gente começa a estudar a questão de gênero, que lá no século XIX, Kardec foi além do seu tempo falando disso, da sua forma, do seu jeito, mas ele já avançava. Porque falar dos avanços das mulheres em uma revista no século XIX era um avanço social gigantesco. Tá? Então, a nossa gratidão. O Espiritismo é uma religião? Leia lá, em dezembro de 1868. Ele vai dizer se é ou não é. Então, gente, a nossa gratidão ao codificador. Todo o nosso amor, toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. E que a gente possa valorizar essa obra antes de qualquer outra. Antes de ler qualquer outro livro.
que a gente possa penetrar esta obra e que ela tenha significado em nossas vidas cada vez mais. Um beijo no coração de todos vocês.